começar aí então, vamos continuar aí na verdade na unidade 2 a partir dos testes de significância. Então a partir de agora e basicamente no decorrer do curso inteiro, eu vou separar os vídeos por teste. Tá claro que algumas vezes vai ter uma pequena introdução em algum outro vídeo dependendo da matéria, mas eu sempre vou gravar os vídeos por teste, para facilitar, talvez a pessoa ficou com dúvida só em um ou outro teste, para ela não ficar voltando o vídeo inteiro, tá? Então a gente tem o que a gente chama de testes de significância. São testes que a gente vai utilizar, como diz a maioria das vezes, a amostra, para inferir sobre a população, mas a gente pode utilizar valores da população, utilizando um nível de erro, como eu disse na primeira parte. E a gente vai utilizar essa amostra e inferir para a população inteira, utilizando aquelas regras. Enunciar as hipóteses, verificar a estatística do teste, calcular o teste, definir o nível de significância, definir a região crítica e concluir o teste. Tá? Então a gente vai ver aqui passo a passo cada um. O aconselhável é que vocês, semana que vem vai ser disponibilizada uma lista de exercícios para vocês, mas eu já gostaria que vocês tentassem, por mais que os exercícios a partir de agora estarão passo a passo aqui demonstrados, eu tentei fazer o melhor passo a passo possível para cada um dos exemplos. Porém, sempre vai faltar uma coisinha ou outra, isso eu sei, mas eu gostaria que vocês refizessem esses testes que a gente fizer na aula. Tá? É interessante para vocês mesmos irem aprendendo. Tá? Então, a gente tem testes. A gente vai começar dos testes mais simples, que são os testes para uma amostra, até os testes mais complexos, que são os testes para duas amostras. E depois para mais de duas amostras. Então, como eu já tinha falado no vídeo anterior, a gente tem uma amostra que é o mais simples, duas amostras e mais de duas. Quando é mais de duas é a mesma técnica. Se for duas, se for 3, 4, 5 e 1 milhão, tá? Nos testes paramétricos simples, que é o que a gente vai ver na disciplina. Tá? Com mais de 3, a gente pode utilizar análise de variância, que eu já mostrei lá no slide anterior. A gente pode utilizar análise multivariada, a gente pode utilizar uma N técnicas. Tá? Então, olha bem, a gente sempre vai se basear, na verdade, nisso aqui. Ó. O mais importante para a gente vai ser verificar isso aqui. Se tá, tem um pequeno probleminha aqui, mas é o seguinte, a gente sempre vai ter ou a variância conhecida ou a variância desconhecida, tá bom? Variância conhecida, ele quer dizer assim, a variância foi dada, a variância é da população. Se essa variância foi dada, tomem cuidado que nem sempre a variância dada é a variância da população. Se a variância dada a você for a variância da população, a gente vai chamar ela de variância conhecida. Se a variância não foi dada, ou seja, você precisa calcular ela na maioria das vezes, porém, como eu já disse, algumas vezes a variância desconhecida também é dada. Tá? Então, se essa variância representa a população dos dados, eu chamo de variância conhecida. Se a variância não representa o conjunto total dos dados, ou seja, toda a população, eu vou chamar ela de variância desconhecida. Tá? A gente, tanto se a variância for conhecida como a variância for desconhecida, eu tenho teste para duas amostras e eu tenho teste para uma amostra e eu também tenho teste para duas amostras independentes, além de testes para dados pareados ou emparelhados. Além do que, eu posso ter teste para duas variâncias. Tá? Então, o que me diferencia muito eu escolher um teste ou outro, e o que tem que ficar mais claro aqui para vocês é isso.
variância conhecida da população e variância desconhecida da população. Sempre o que eu vou me basear é a população, nunca a amostra. É sempre a variância conhecida da população, tanto que ela está como sigma, e sigma representa a variância da população, senão aqui seria um S ao quadrado, que é o símbolo de variância. Eu vou então, nesse vídeo, fazer o teste para uma amostra. Depois, no outro passo, eu vou fazer o vídeo do teste para 2 amostras. Então, ok. Teste para uma amostra. Primeiro passo, eu vou definir as hipóteses. Então, a hipótese vai ser H0. A média da população vai ser igual a uma média μ0. A hipótese alternativa pode ser μ diferente de μ0 ou μ maior que μ0 ou μ menor que μ0. Segundo passo, definir o nível de significância, que como eu já disse para vocês, né, aqui a gente vai utilizar 5%, tá? Na maioria das vezes. Pode ser que eu modifique algum outro só para vocês entenderem no exemplo, mas a maioria das vezes a gente vai utilizar 5%. Se eu não disser nada, 5%. Terceiro passo, calcular a estatística do teste. Lembra que eu falei? Variância da população desconhecida, variância conhecida. Se a variância for desconhecida, ou seja, ela não representar a população, eu vou usar o teste T. Então, o T calculado vai ser igual a média menos o μ0, que vai representar a média da população, dividido pelo desvio sobre a raiz de n. Isso aqui segue uma distribuição T de student com n menos 1 grau de liberdade. E isso aqui vai ser importante quando a gente observar a tabela. Porém, se a variância for conhecida, eu calculo o teste Z, ou o teste normal padrão, né, da distribuição normal padrão, que vai ser a média, então a média amostral. Então o pessoal fala, sim, independente do teste ser 0 ou T, vai ter que ser dado uma amostra. Você não consegue realizar um teste T para uma amostra sem nada. Tá? Você precisa ter uma média. Você vai ter o μ0 e aqui você vai ter o sigma, então, sobre a raiz de n. Então, vocês reparam que dessa forma para essa forma, mudando o teste, óbvio, esse é T calculado e esse é Z, o que muda é que aqui eu tenho o desvio desconhecido, ou seja, da amostra, e aqui eu tenho o desvio da população. Tá? O teste Z, ele segue a distribuição normal padrão, com média 0 e variância 1, que é o normal da curva normal padrão. Tá? Então, a gente vai utilizar aquela curva normal padrão e a gente vai utilizar aquela tabela que vocês já conhecem na normal padrão. Tá? O quarto passo é você definir o valor de Z ou T tabelado, de acordo com o nível de significância e região crítica. Então, se o teste for bilateral, eu vou ter o alfa dividido por 2 e o alfa dividido por 2. Então, aqui, ó, tal e tal. O Z tabelado vai ser igual ao Z alfa sobre 2. Lembrando que na distribuição normal padrão, lembra disso. Eu tenho aqui como se fosse a metade, tá, gente? É muito difícil desenhar com o mouse, tá? Eu não tenho muita habilidade. Então, para cá e para cá elas são simétricas, é a mesma coisa. Aqui, então eu tenho simétrico para cá e para cá. Aqui eu tenho representado 50%
né, dos desvios. E aqui eu tenho representado os outros 50%. Lembrando que, como eu expliquei para vocês, a gente só vai trabalhar com o lado positivo. Então, as tabelas que a gente for utilizar, elas vão ter apenas o lado positivo. Por isso, a gente tem que utilizar o valor calculado sempre em módulo, tá? Ou seja, nós temos sempre que calcular que esse valor que é obtido aqui, se ele der negativo, colocar em módulo para comparar com a tabela. E o T, eu deixei a curva parecida porque a curva é bem parecida, tá? O T tabelado vai ser o T alfa n menos 1 grau de liberdade. Se vocês repararam, aquele grau de liberdade é para alguma coisa, tá? O teste unilateral à direita, o alfa está à direita, então vocês repararam que no bilateral eu tenho alfa dos dois, mas não é um alfa dos dois lados, é alfa sobre 2, porque o nível é o mesmo, ou seja, o nível de significância é 5%. Se eu tiver um teste bilateral, ele é 2,5 para cada lado. Então, ele é 2,5 aqui, né? O valor total é 5. Aqui eu tenho 2,5%. E aqui eu tenho 2,5%. Tá? Então, não é 5 de cada lado. Tomem cuidado com isso. É alfa sobre 2. Tá? E aqui eu só vou ter alfa. Então, se é 5%, 5%. O Z tabelado é igual ao Z alfa e T tabelado é T alfa n menos 1. E você fala, professor, mas o alfa aqui não está dividido por 2. Realmente ele não está no T. Tá? Então, aqui é alfa e aqui é alfa. Porque eu vou ter uma tabela T para unilateral e uma tabela T para bilateral. É diferente do teste Z, que eu vou usar a mesma tabela se for unilateral ou se for bilateral. Tá? Eu tenho modificações no teste T, tá? Que a gente vai ver à frente. Aqui, ó, já começa o lembrete, mas eu vou mostrar passo a passo em cada exercício para ficar mais simples. Você sempre vai ter que tomar cuidado se a sua tabela é uma tabela bilateral ou se sua tabela é uma tabela unilateral. Como você sabe se a tabela é bilateral ou unilateral? Não é difícil. Ou vai vir escrito na tabela, que é uma tabela T bilateral, que é uma tabela T unilateral, ou vai ser assim, ó. Lembra? Curva padrão, curva padrão. Lembra? Desenho aqui. Se ela tiver um desenho assim, ó, que tem nível de significância dos dois lados, ela é bilateral. Se ela tiver só um desenho aqui, né, se tiver só uma região churada, então vai estar escrito de dois jeitos, mas de algum jeito ele vai te demonstrar como é a tabela. Então, beleza. Desse tipo aqui, bilateral. Desse tipo aqui, unilateral. Se a tabela for bilateral e o teste for bilateral, ou seja, o teste for diferente, você entra com o valor alfa mesmo. Se a tabela for bilateral e o teste for unilateral, maior ou menor, como que você faz para saber se é maior ou menor se você tiver dificuldade? Você faz o seguinte, ó, maior, menor. Aí você cruza assim, ó. Faz dois tracinhos. Isso virou um 7, isso virou um 4. 7 é maior que 4. Então, esse símbolo é maior e esse símbolo é
menor. Então, você tem que entrar com 2 vezes o valor de alfa na tabela, tá? Se a tabela for unilateral, é o contrário. Tabela unilateral, teste bilateral, ou seja, teste diferente, eu vou entrar com alfa sobre 2. E se o teste for unilateral maior ou menor, eu entro com o próprio valor de alfa. Então, se a tabela e o teste forem iguais, você entra com alfa. Se a tabela for bilateral e o teste unilateral, você multiplica o alfa por 2. E se a tabela for unilateral e o teste for bilateral, você divide o alfa por 2 para olhar na tabela apenas, tá? A gente vai utilizar na disciplina a tabela unilateral apenas, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. Teste unilateral, tabela unilateral, teste unilateral, entra com alfa. Tabela unilateral, teste bilateral, alfa sobre 2. Quinto passo é a regra de decisão. Lembra que eu falei para vocês? Ó, módulo, tá vendo? Ó, módulo, módulo, módulo e módulo, porque o valor calculado pode ser negativo, mas a tabela que a gente vai utilizar, ela só tem o lado positivo, como eu já falei. Então, você tem que colocar o valor negativo dentro do módulo, porque a partir do momento que você fez isso, ele vira positivo. Então, você tem Z calculado. Toda vez que o valor calculado for maior ou igual ao valor da tabela para qualquer teste, você rejeita a hipótese H0. Quando ele for menor, você não rejeita a hipótese H0. A mesma coisa vale para o teste T. Quando T calculado for maior ou igual ao T tabelado, você rejeita a hipótese H0. Quando o T calculado for menor que o T tabelado, não rejeita a hipótese H0. Lembra, sempre rejeita ou não a hipótese H0, nunca o contrário. E o sexto passo é a conclusão. Então, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de um teste para uma amostra. Sabe-se que a resistência à tração da madeira produzida pela máquina de tração é em média de 72 kg por milímetro quadrado e com desvio padrão de 2 kg por milímetro quadrado. Recentemente a máquina foi ajustada, ou seja, ela sofreu um ajuste, é máquina, como se fosse uma balança, ela foi regulada. A fim de verificar a média de resistência à tração, 10 amostras foram testadas, apresentando os respectivos valores de resistência. Também repetitiva resistência à tração, mas é porque eu não encontrei um substituto para esse quesito. Mas o importante é que vocês que entendam que a máquina lá no fabricante é igual lâmpada. Quando você compra a lâmpada, se vocês olharem lá atrás dela, ela vai dizer quantas horas em média ela funciona. Você pode pegar várias lâmpadas e deixar aquela quantidade de tempo lá ligada e ver se ela vai funcionar ou não em média. Isso vai também determinar a máquina. Então, a máquina, ela já vem dizendo que sempre para determinada madeira a tração vai ser 72 e o desvio 2. Pegou 10 amostras dessa madeira e quer verificar se tem diferença. Ok, beleza. Então, alguns quesitos a gente precisa fazer, usando um nível de significância de 5%, tá vendo? Então, ele diz que nível eu quero pegar. Beleza. Primeiro passo que eu tenho que fazer é pegar as informações que eu tenho na tabela. As informações que eu tenho é que o desvio, ou seja, já foi feito o teste para várias vezes da madeira e encontrou-se um desvio de 2 kg por milímetro quadrado. E a média μ0 é 72 kg por milímetro quadrado. E o alfa foi 5%. Isso foi a informação que me deu, além dos valores de amostra. Tá? Por que eu vou usar? Por que eu estou falando assim? Ó, aqui eu vou fazer um teste Z. Então, o primeiro passo que você tem que verificar é se você vai fazer um teste Z ou se vai fazer um teste T. Nesse caso, ele é o teste Z, pois a variância ou desvio padrão da população foi informado. Ou seja, esse teste foi feito para essa madeira em vários lugares. É uma máquina que se vende, que se faz, né? Que ela é uma máquina de regulagem e tudo. E aí eu tenho esse valor. Se eu tenho esse valor, é Z. Obrigatoriamente é Z, tá? Porque o valor foi da população. Lembre que nem sempre o desvio ou variância dada é da população, tá? Ok.
Passo 1, definir a hipótese. Ok. Mi é igual a 72, Mi é diferente de 72. Lembra lá da hipótese? Que era Mi igual a Mi0. Quem é Mi0? 72. Então, Mi igual a 72, Mi, hipótese alternativa, Mi diferente de 72. A hipótese alternativa do teste é baseada no que está escrito no enunciado. Se o enunciado não deixar claro se é maior, menor ou diferente, você utiliza, nesse caso, diferente. Então, o que diz aqui? Ó? Não diz se é maior ou menor, ele quer apenas testar. Tá vendo? Ó? Ele quer verificar só se teve diferença, porque ele não sabe se está dando maior ou se está dando menor. Então, no caso da dúvida, lembra que eu falei, você sempre vai utilizar diferente. Passo 2, calcular a média das amostras. Então, eu fiz aí um cálculo simples da média das amostras, somei tudo, dividi por 10. Tá? Eu não vou ficar dando fórmula de variância, fórmula de desvio aqui para vocês, porque vocês irão lá em bioestatística, vocês vão usar em todos os momentos do curso. Tá? Então, é interessante que vocês saibam essas fórmulas. Eu não vou ficar escrevendo que eu somei, cada número, eu só somei os números da amostra que eu tinha lá e dividi por 10, que era a quantidade de amostras que eu tinha. Ah, por que você não calculou a variância? Porque, como eu vou fazer o teste Z, a única coisa que eu precisava calcular da amostra era a média, porque o Mi0 eu vou pegar daqui que é 72 e o desvio é 2. Tá? Então eu vou ter 73,9 menos 72, tá vendo? Ó? 73,9 menos 72 dividido por 2 sobre a raiz de 10. Isso aqui vai dar 3. 3 é o valor de Z calculado, não tem... quando você chega no Z, no T, nesse valor final calculado, você não tem muita unidade. É um valor Z calculado, 3. Passo 4, definir região crítica. Tá? Então, se é 5%, né, 5% é 0,05. Então, 0,05 por 2 vai dar 0,025 e 0,025 porque o teste é bilateral. Lembra? Porque a hipótese é diferente. Então, lembra daqui, ó. Daqui, aqui e daqui, aqui, eu tenho 50%, que é 0,5. 0,5 menos 0,025 dá 0,4750. É aqui também, porque é igual. Lembrando que a tabela que a gente vai utilizar, que deu 1,96, ela só tem este lado, tá? Beleza, então eu encontrei o valor, eu vou mostrar depois como usa a tabela, tá? Porque senão o slide vai ficar muito poluído para fazer essa parte. Mas o Z tabelado deu 1,96, eu vou mostrar agora para vocês como chegar nesse 1,96. E o Z calculado deu 3, que a gente calculou anterior. Então, se o Z 1,96 está aqui, o calculado está na frente dele, tá? Lembrando que ficou faltando aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa aqui é a região de rejeição de H0. Aqui é a região de rejeição de H0. E aqui é a região de não rejeição de H0. Então, como o valor calculado ele está aqui, ele está na região de rejeição de H0. Então, se um módulo de Z calculado, ó, preste atenção, módulo sempre no Z e no T,
é maior que o zeta, por que você não usa no... Porque eu só vou dar para vocês a tabela do lado positivo. Então, o módulo de 3, mesmo que aqui for positivo, eu aconselho vocês a utilizar o módulo para não esquecer quando for negativo. Maior que 1,96, rejeita-se H0 ao nível de 5% de probabilidade. E, por último, concluir. Logo, há diferença estatística entre os valores de tração. Tá? Então, é bem interessante que você veja isso certinho, confira maior, igual, tá? E conclua. Essa conclusão aqui, ó, essa conclusão final aqui, é importante o seguinte. Lembra que eu falei para vocês? Ah, na prova ninguém faz igual. Tipo, ninguém escreve isso aqui com as mesmas palavrinhas, tá? Aqui de cima é normal, não tem como ser outra coisa que você escrever. Maior rejeita, menor não rejeita. Porém, aqui é interessante que você veja que isso não pode ser igualzinho. Ou seja, por quê? Por que eu disse que há diferença? Porque rejeitou H0. Se rejeita H0, eu sou obrigado a aceitar HA. E qual que é HA? HA é que é diferente. Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Se ainda está dando diferença, eu vou precisar chamar a pessoa que regulou a máquina e falar que a máquina não está bem regulada e que eu preciso fazer a regulação da máquina novamente. Tá? Beleza. Aqui é a mesma tabela que vocês vão ter aí para usar. Tá? Exatamente essa tabela aqui. Lembra que eu falei? Quando for T ou Z, ele tem que dizer como que é feito. O Z também precisa ser dito. Ó. O valor é obtido de 0 até o valor Z. Tá? Por que então que eu diminuí? Por que eu diminuí do meio? Porque o nível de significância está aqui. Mas a tabela ela vai de 0 até aqui. Então, para eu encontrar este valor aqui limite, eu preciso saber esse valor que está dentro, que vai ser feito o quê? Meio, que eu já mostrei antes, menos o nível de significância. E aí ele vai me dar esse valor. Ok. Tenho a tabela, eu tenho que vir aqui no meio da tabela e procurar onde está o 47,50. E ele está aqui, ó. Aqui, ó. 0,4750. É assim mesmo, você tem que ir no meio da tabela e procurar. Então, para ficar... Você encontrou qual que é, você vai jogar uma seta para a esquerda, você vai jogar uma seta para cima e vai verificar. Aqui deu 1,9 e aqui 0,06. Por isso, o valor aqui é 1,96 e você rebate para ele aqui. Desculpe, tá? Isso aqui... Eu não vou regravar o vídeo, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, eu vou consertar no slide, mas o valor aqui é ztab desse lado é igual a menos 1,96. Tá? Então, aqui é 1,96 e eu vou rebater ele desse lado aqui, negativo. Tá? Então, observem bem isso aqui. Tá? Então, com isso aqui, a gente viu um exemplo do teste para uma amostra. Então, eu gostaria que vocês refizessem esse teste, verificassem. Se fosse um teste T, seria o mesmo procedimento de cálculo, tá? Só que você teria que calcular a variância ou a variância não teria sido a populacional, tá? Basicamente, esse vai ser o único exemplo que a gente vai ver de teste Z, tá? A partir dos outros, a maioria a gente vai usar teste para amostra mesmo, tá? Então, o vídeo continua, né? Eu então gravei o teste para uma amostra e aí vai ter um próximo vídeo onde eu vou gravar o teste para 2 amostras independentes.